Olá, tudo bem? Fala, Senhor. E o Senhor fala. Deus fala. Deus revela através da Bíblia Sagrada. Ontem nós vimos que Jesus, o maior exemplo, Jesus, a referência para tudo e para todos, nós encontramos Jesus tendo o costume de ir à sinagoga no sábado. Jesus tendo o hábito de santificar, de observar e de guardar o sábado, porque ele foi o Criador. Hoje, o tema de hoje é o sábado e a igreja primitiva. Como se comportou os seguidores de Jesus? Os discípulos, as mulheres, os homens e a igreja primitiva. E de forma muito especial o apóstolo Paulo, que é uma referência nas suas epístolas, nas suas cartas. Cristo ele ensinou de forma bem clara para os discípulos a santidade do sábado, que ele era o Senhor do sábado e que o sábado era o dia de adoração a Deus. Jesus estava ali agora trabalhando com seus discípulos, formando a sua igreja, formando agora o seu povo para ser referência e exemplo. E na sua oração, em São João 17, o verso 17, que é um texto conhecido por nós, Jesus orou assim ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está na Bíblia a lei de Deus, então a lei de Deus é a verdade. Está na lei de Deus o quarto mandamento, o sábado, então o sábado é a verdade. E os discípulos agora, eles receberam essa intercessão especial de Cristo para que eles fossem guardados. Se era o costume de Jesus guardar o sábado, ir na sinagoga, não também seria dos seus seguidores, fiéis? Observem bem isso, esse detalhe é muito importante. Agora então Jesus morreu e naquele fim de semana da morte de Jesus, naquela sexta-feira, será que os discípulos conseguiram atentar para a santidade do sábado? São Lucas, capítulo 23, ali estavam eles, e de forma muito especial as mulheres, capítulo 23 de Lucas, e nós encontramos capítulo 23 e o versículo 54 de forma muito especial. Diz assim: era o dia da preparação. José de Arimateia havia pedido o corpo de Jesus, era a tarde de sexta-feira, e era o dia da preparação. Qual era o dia da preparação? Mas que preparação? Preparação para o quê? Você pode dizer, é preparação só para embalsamar o corpo de Cristo. Não era só isso. Vamos ver? A Bíblia diz assim, era o dia da preparação e começava o sábado. O que as mulheres fizeram? As mulheres foram às lojas para fazer o quê? As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Que dia que é para ir à feira? Sexta-feira. Que dia que é para ir à feira? Primeira-feira. Que dia que é para ir à feira? No sétimo? Não. A Bíblia diz para nós, e no sábado, verso 56, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Elas tinham bem clara a visão e o entendimento do sábado, como o dia do descanso, o dia de parar as atividades. E a Bíblia então diz para que as mulheres descansaram segundo o mandamento no sábado. Elas não foram ao túmulo. Elas seguiram, segundo o mandamento, a ordem de Cristo com relação ao sábado. Qual o mandamento? Êxodo 20. Se você abrir a Bíblia em Êxodo 20, você vai ver ali então os 6 mandamentos direcionados para Deus, 4 mandamentos para Deus e 6 para o ser humano. São os 10 mandamentos que foram dados a Moisés. E no 4º mandamento nós temos lá: lembra-te, não te esqueças do dia de sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias vão preparar os aromas e bálsamos, mas no 7º dia
Você vai descansar. E agora então, o que foi que aconteceu no primeiro dia da semana? Capítulo 24 e o versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, primeiro dia depois do sétimo é o domingo, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Elas não foram no sábado, elas descansaram lá e Jesus descansou dormindo no túmulo. Olha que coisa interessante. Fiéis seguidoras de Jesus. Agora, após a ascensão, o que nós encontramos a respeito do sábado? Jesus morreu, ele ressuscitou, tudo bem. Agora ele foi para os céus. E aí então o que acontece? Vão parar os seguidores de Jesus de guardar a lei, de observar o santo sábado? Não. Em Atos, no capítulo 13, nós encontramos agora o relato a respeito dos discípulos. O que eles faziam no sábado? Qual era o costume deles no sábado? Será que os discípulos seguiam o costume de Jesus de ir na sinagoga no sábado? Capítulo 13, o versículo 13 diz assim: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas Paulo seguiu. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Olha que coisa maravilhosa. Os discípulos fiéis. Você é fiel a Deus. Tudo que Deus te mandar, você vai obedecer. Tudo que Deus me ordenar, eu vou seguir. Está escrito, assim diz o Senhor na sua palavra, lembra-te do dia do sábado. E o Paulo e seus companheiros foram. E depois segue o texto dizendo se eles não perguntaram para eles se eles não tinham alguma advertência, uma palavra para pregar. Por quê? Porque era sábado. Qual é o dia de ir à igreja de adoração? Você pode até ir no domingo, mas não como um dia de guarda, de observância, santo. O sábado é o dia. Você pode ir até na quarta-feira, mas não é a quarta-feira o dia santo. É o sábado do Senhor. E nós vimos que do pôr do sol ao pôr do sol, tá? Nós vamos mais à frente conversar um pouquinho sobre isso, como que deve ser a nossa vida, as nossas práticas, devemos falar, o que devemos assistir, como devemos nos comportar nesse dia. Agora, no verso 44, relata ainda para nós, mas no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra. Que dia? No sábado. Vamos ver um pouco mais? Capítulo 17 e o versículo 2 diz assim: Paulo, segundo o seu costume, era costume de Paulo, fazer o quê? Comer. Você também é o seu costume. Adorar a Deus é o seu costume. Mas que dia Paulo adorava a Deus? Segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles as Escrituras. Que dia? Sábado, o sábado do Senhor. Paulo vem agora falando sobre a lei de Deus e sobre o sábado, ele faz uma pergunta. E eu te convido, esse texto é importante. Capítulo 3 de Romanos e o verso 31 diz assim: Anulamos, pois, a lei pela fé? Anulamos, pois, o sábado pela fé? Acabamos com o sábado? Não, ele diz, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, o santo sábado. Jesus ascendeu aos céus, mas eles continuaram pregando e ensinando a santidade do sábado. A lei de Deus, ela tem por função mostrar o pecado. Então, se você não guardar o sábado, a lei de Deus está mostrando para você que você é um transgressor, que você está quebrando o dia santo de Deus. Nós estamos debaixo da graça ou debaixo da lei? E aí, se nós estamos debaixo da graça e Cristo é a graça, nós somos salvos pela graça, por Cristo Jesus. Se nós estamos debaixo da lei, a lei está nos pressionando. Isso quer dizer que nós estamos quebrando a lei, transgredindo a lei. E aí muitos dizem, se estamos debaixo da graça, nós não precisamos mais da lei. Então por que você não mata? Por que você não adultera? Aí você diz, porque está na lei. Então por que você transgride o santo sábado de Deus? Ah, porque a lei foi anulada. Quem disse? Jesus?
Ele diz que eu vim cumprir. Paulo, o costume dele era ir na igreja no sábado. Observar e guardar o sábado é demonstrar que está vivendo sob a lei. Entende? Está obedecendo a lei de Deus, está cumprindo a lei de Deus, a vontade de Deus. E 1 João capítulo 2, o verso 6 lá diz que nós devemos andar como Jesus andou e os discípulos de Jesus andaram. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Precisamos e queremos viver conforme a vontade do Senhor. Queremos obedecer o teu santo dia, o sábado, Senhor. Reservar como costume, como hábito e com alegria adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.